Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Ruth e Boaz. É um filme que está na plataforma da Netflix e que vai trazer muitos temas aqui para a gente discutir, fazer a nossa análise espiritual do filme. Bom, é um filme que vai falar de fé, vai falar de amor, vai falar de lutas, vai falar de luto, e a gente tem muito aqui o que comentar. Mas antes da gente começar a comentar sobre esse filme, Ruth e Boaz, eu quero agradecer a você que está assistindo a gente aqui do canal do YouTube Tatiana Benites, e você também que está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Agradeço a audiência de vocês e convido vocês a entrarem aqui no nosso canal do YouTube. Está como YouTube Tatiana Benites, com S. E vocês entrem aqui no nosso canal, sigam a gente, começa a seguir a gente, aperta lá o sininho para você receber as notificações cada vez que a gente tiver alguma programação nova. Nós temos programação de segunda a sexta aqui no nosso canal. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, nos nossos vídeos aqui do nosso canal. Cada vez que vocês deixam o like, vocês ajudam a gente a crescer um pouco mais o nosso canal. E cada vez que vocês deixam os comentários de vocês aqui, a gente cresce ainda mais e pode chegar essas mensagens para outras pessoas também. Então ajudem a gente, deixem seus comentários nos nossos vídeos, deixem o like de vocês aqui e compartilhem com aqueles que vocês gostam, ok? Então, aproveita que você está aqui agora, já coloca seu like aqui, já deixa seu comentário se você já assistiu esse filme, Ruth e Boaz, que é um filme que a gente vai comentar agora. E para comentar mais sobre esse filme, eu vou chamar aqui o nosso amigo Damião para falar sobre a ficha técnica desse filme. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham. Mais uma sessão Pipoca Espiritual. Ruth e Boaz, data de lançamento, 26 de setembro de 2025. O diretor é Alana Brown, 1 hora 33 minutos de duração, um romance, um drama, uma cantora talentosa. Deixa a cena musical de Atlanta e recomeça em uma cidadezinha do Tennessee. E lá encontra propósitos de vida, mas não consegue fugir totalmente do seu passado. O filme Ruth Boaz é inspirado em um romance bíblico e transporta a narrativa bíblica para os tempos modernos, né? Que é a história, né, de Ruth, que abandona toda a sua carreira para cuidar da viúva idosa. Um filme aí que tem muitas e muitas reflexões, né, Tati? Exatamente, tem muitas reflexões, mas a gente vai refletir junto depois que a gente assistir a nossa vinhetinha. É isso, a gente vai falar sobre o filme Ruth e Boaz. Bom, o Damião já falou um pouquinho aí, uma sinopse do filme, e uma das coisas que eu mais gostei do filme foi ver que a gente é capaz de reconhecer as coisas em nós que nós aceitamos e coisas que nós não aceitamos. E quando a gente começa a reconhecer em nós o que nós aceitamos, o que está dentro dos nossos valores e o que não está mais dentro dos nossos valores e que eu não vou aceitar, eu acho que isso faz com que a gente reconheça que todo o nosso autoconhecimento está fazendo bem para nós.
e que a gente pode, sim, sair de relações tóxicas, de coisas que não fazem bem para a nossa evolução, porque nós temos as ferramentas corretas para utilizar no momento em que nós necessitamos. O que acontece é que muitas vezes a gente não sabe usar essas ferramentas, a gente tem medo, porque o sistema faz a gente ter medo, porque a nossa cultura faz a gente ter medo, e porque as situações, às vezes, são temerárias mesmo, e que às vezes a gente não vai conseguir sair, a gente acha que a gente não vai nunca conseguir sair daquela situação. Claro que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, mas é tão bonito ver quando a gente consegue superar um obstáculo e falar, eu não quero mais isso, porque isso vai contra os meus valores. E isso é o que acontece nesse filme. E eu me identifiquei muito com a personagem do filme por causa dessa atitude, né? E achei que foi valente, foi uma coisa bonita que ela fez, mas é claro, tem as consequências. Então, o filme traz tragédia, traz lutas internas e externas, traz uma reflexão sobre o valor da vida e sobre o que nós estamos fazendo aqui. Eu não sabia, né, mas o Damião trouxe para a gente essa ficha técnica que fala que o livro foi, o filme foi baseado, né, e inspirado numa história de um romance bíblico, né, e eu acho que o filme fala de fé, provavelmente por causa dessa inspiração, mas que faz com que a gente comece a pensar um pouco mais o que nós estamos aceitando que as pessoas façam para nós, quais as situações que a gente está vivendo, que a gente não gosta, e que a gente está ali dentro dessa situação que faz a gente se sentir mal, faz a gente se sentir diminuído, ou menosprezado. Então, a personagem, a cantora, ela faz uma escolha que não é fácil, que ela tem as consequências piores, né, que poderia ter ali, mas que ela conseguiu ver algo que ela não aceitava dentro dos seus valores. E essa personagem é uma personagem que ela tinha muitos traumas, ela já tinha sido ali abandonada pelos pais, foi uma criança muito traumatizada, então ela já tinha esse estigma de que é aquela pessoa que tem tudo para dar errado, né? Quando a gente nasce num lugar mais pobre, a gente já tem aquela coisa de, tem tudo para dar errado, as influências são negativas, e quando a gente vê que por mais que todo o seu entorno dissesse não, e você vai lá e diz sim, ou o contrário, né? Porque a gente já traz aquilo dentro da gente. E a gente tem todas as influências ali dizendo, não é para ela dar certo, né? E ela dá certo. E aí se a gente for ver o lado espiritual disso, quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, a gente escolhe, perdão, os tipos de provas que a gente vai passar. Então, quando a gente vê essas pessoas que conseguiram sair de um meio promíscuo, inóspito, né, de uma forma que eu considero valente, algumas pessoas vão dizer que não, mas eu vou dizer que sim, porque ela superou, apesar de tantas coisas, ela escolhe um outro caminho, é porque quando ela se planejou para vir para cá, ela falou,
pode me colocar nesse lugar, que eu vou passar por essa prova. E ela passa por essa prova. Então, quando a gente vê essas pessoas que conseguem sair desse buraco, conseguem sair de um lugar nada favorável para ela e ser uma pessoa boa, a gente tem que aplaudir essas pessoas, porque elas conseguiram passar por pelo menos uma das provas que ela se propôs na espiritualidade. Então, esse filme, para mim, foi muito significativo. Chorei muito nesse filme, tá? Já vamos dizer que eu também não sou nenhum exemplo, né, para vocês, porque eu sempre choro em todos os filmes, mas é um filme bem emocionante. E a gente vai falar de outros temas aí na frente, mas é um dos temas que eu queria falar, assim, começar mesmo, é a questão dessa luta, né? E que a gente trava às vezes com a gente mesmo, mas que muitas vezes a gente perde essa luta, mas que a gente precisa lutar pelos nossos valores. Mas o filme não fala de luta somente, ele fala de luto. É um filme que as consequências do que nós fazemos, né, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, nem sempre são boas. E aí o filme vai falar de luto, vai falar de uma guerra que é externa e que traz consequências internas para a gente. O sistema, de como o sistema está moldado, né, de uma forma que muitas vezes a gente não consegue fugir dele, de onde a gente vive, né, de onde a gente trabalha. E essa menina, essa cantora, ela sofre as consequências de um sistema que ainda existe e que é muito difícil, a questão do crime. E ela acaba tendo que viver um luto e tendo a consequência de ver uma outra pessoa mais velha perdendo tudo e também sofrendo esse luto. E ela resolve, também por uma fuga, ela resolve também fugir, mas estar do lado dessa outra pessoa que também está sofrendo esse luto para auxiliar. E daí a gente vê que cada pessoa encara o luto de uma forma. E a gente precisa respeitar como cada um encara esse luto, né, Damião? Sim, sim, o luto que cada um vive, né? A culpa que ela sente, né? Cada um de nós, né, Tati, vive o luto de forma diferente. E aquelas histórias, hein, gente? Não há um tempo certo para se recuperar e tampouco devemos reprimir nossos sentimentos. O importante é compreender que a dor da perda faz parte da experiência humana e que a aceitação é um passo fundamental no caminho de cura. E a oração, né, Tati? Tem papel essencial no enfrentamento do luto, ela nos conecta com os bons espíritos, fortalece a fé, leva a paz tanto para quem ora, quanto para o espírito que partiu. Além disso, o hábito do evangelho no lar torna-se um poderoso recurso para fortalecer o ambiente familiar e trazer o equilíbrio emocional nos momentos desafiadores. E ela, você estava falando, foi uma criança abandonada pela mãe, os traumas do abandono, o trauma se manifesta em insegurança, baixa autoestima, dificuldade em criar vínculos, ansiedade, resultando em desafios de relacionamento na vida adulta, né? E para o outro lado, né? Vamos lembrar do outro lado, abandonar um filho é interromper um ciclo de cura, é perder a oportunidade de transformar erros em acertos. E o filme tem aquilo que a Tati estava falando, uma história de fé. Essa é uma história de amor, fé e lealdade. No entanto, por se tratar aí de uma adaptação moderna, de uma história bíblica do Velho Testamento, a produção, né, causa para muitas pessoas reações
divisivas. Tem gente como a Tati que adorou, eu também gostei, e tem gente que não gostou, porque a pessoa que se vai procurar exatamente o lado bíblico começa a questionar muitas coisas. A história bíblica de Ruth e Boaz, que é frequentemente interpretada sob a perspectiva da fé. Muitos veem a história como um exemplo de como Deus age nos bastidores, mesmo em tempos de desafios, para guiar as pessoas e cumprir seus propósitos. A lealdade de Ruth, a sua sogra Noemi, e sua fé em Deus são centrais para a história. A narrativa mostra como a lealdade e a fé podem ser recompensados mesmo quando a situação parece desesperadora. Fé é um sentimento que comporta entendimentos diferentes. Examinando o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, reconhecemos no pensamento três significados distintos: fé como crença, fé como confiança, fé como determinação, coragem e força interior. E Emmanuel nos diz que a fé é força que nasce com a própria alma, a certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, Tati. É muito interessante, né? Claro, vai ter gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas eu considerei uma história tão, tão bonita, primeiro porque é uma história de superação, né? Não, as pessoas não deixam de viver o luto, isso é importante. As pessoas não deixam de viver o luto no filme, mas inclusive as fases ali do luto, né? Existe uma questão da negação, uma questão ali de fugir dessa situação, mas o quanto a gente se permite também sentir, né? A personagem da Ruth, ela não tem tempo mesmo de sentir o baque do luto, porque ela precisa batalhar, ela precisa de trabalho, ela vai lá buscar um trabalho e ela vai se apegar nisso. E ela tem medo de se permitir conhecer outra pessoa, ela tem medo de se permitir gostar de outra pessoa, porque ela está ainda em meio ao luto. Existe a mãe do garoto, que é a sogra, né? Que ela também quer se esconder no luto, ela quer ainda ficar numa posição onde ela perdeu tudo, onde ela antes as pessoas conheciam ela como uma pessoa que tinha as coisas, ela saiu de lá para ser uma pessoa melhor, né, para ter e ter mais, e de repente ela tem vergonha de não ter a quantidade que ela tinha antes. E a gente vê que a questão do que Deus manda as pessoas certas, né, para a gente, é sempre uma coisa que todo mundo fala, nossa, que besteira. Não é uma besteira, gente, é real, é real. As pessoas certas aparecem nas nossas vidas, o pastor vai lá e trata ela com a maior naturalidade, com a maior humildade, né, mostrando que não tem problema ela não ter, né, e que por mais que ela não vá chamar ajuda, a gente está aqui para ajudar. Então existe uma cena muito forte, muito linda, né, no filme, de ajuda, dessa ajuda, né, que às vezes a gente fala de ajuda material, e fala, mas ajuda material não é nada, mas às vezes pode mudar muito naquele momento. E às vezes a ajuda que a gente precisa é a ajuda de alguém que vai falar, eu estou aqui, não tenho nada para te oferecer de material, eu estou aqui. E no filme a gente vê esses dois exemplos. A gente vê o reconhecimento, o carinho das pessoas para com o outro, né, para o momento sensível que as pessoas vivem no momento do luto. Então, cada um encara de um jeito. Às vezes a gente disfarça trabalhando, ocupando o tempo, ocupando a mente, mas o luto ele precisa ser vivido e ele precisa ser acolhido. As pessoas precisam ser acolhidas nesse momento.
e precisam lidar com as consequências dos seus atos, tanto antes quanto depois, durante o momento do luto, né? Então, a gente precisa lutar pelos nossos sonhos e continuar e recomeçar, porque quem fica precisa recomeçar. Essas pessoas que ficam, elas vão passar pelo período do luto, mas elas precisam continuar aqui. Elas precisam continuar as suas vidas. E como é que continua? Como é que uma mãe continua sem o seu filho? Como é que uma esposa continua sem o marido, ou o marido continua sem a esposa? Como é que a gente continua sem os nossos pais, sem os nossos irmãos? É difícil, mesmo para as pessoas que são espiritualizadas, mesmo para as pessoas que estão nos centros espíritas, para os dirigentes, para os diretores, para as pessoas que estudam bastante. A prática, na hora que as coisas acontecem com a gente, são difíceis. A dor existe, a dor da partida, ela existe. Tudo bem a gente chorar, tudo bem a gente sentir, né? E a gente não pode julgar as outras pessoas por elas estarem sentindo isso, passando por isso. A gente fala, nossa, tão espiritualizada, tão espírita, e agora está chorando, não fala que acredita nas pessoas que vão continuar vivendo do lado de lá? Sim, ela acredita, mas essa mãe, no momento que ela precisar, ela não vai poder abraçar o seu filho. No momento que ela quiser, ela não pode ligar para ele e ouvir a voz dele, porque agora ele está do lado de lá. E por mais que ela saiba que ele está do lado de lá, que ele está bem, a dor, esse apego que nós ainda temos aqui, ele é forte. E a gente precisa compreender tudo isso, né? Porque as pessoas precisam continuar e recomeçar, né, Damião? O tema que você trouxe a palavra recomeçar. Segundo a doutrina espírita, recomeçar é uma oportunidade de evolução. É aprendizado contínuo, tanto no dia a dia quanto através da reencarnação. A cada novo dia, temos a chance de mudar nossas atitudes e hábitos para nos tornarmos pessoas melhores. E a reencarnação oferece a oportunidade de recomeçar a vida em um novo corpo, permitindo o resgate de erros passados por meio de novas experiências, o recomeço. É tratado claramente no diálogo entre Jesus e Nicodemos apresentado no Evangelho de João. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa passagem, abordada também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5, Jesus traz uma visão relacionada à mudança espiritual e à mudança de hábito. É somente pela mudança em nossas atitudes, nossos hábitos e, aspas, né, nascendo de novo, no sentido de recomeço, que conseguiremos nos aproximar do reino dos céus, atingindo a plenitude espiritual. Do livro Recados do Além, capítulo 35, Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, está lá. Não gastes a riqueza do tempo com lamentações improfícuas, nem destruas o valor das horas no fogo da agitação. Cala-te e pensa. Sofrestes, talvez, prejuízos enormes. Provavelmente caístes em erro. Padeces desenganos que jamais esperastes. Encontrastes problemas que te parecem insolúveis. Fracassastes naquilo que entendias como sendo o melhor em teu favor. Entretanto, queixas, aflições vazias não te amparam de modo algum. Reflete em teu arsenal interior de recursos e bênçãos e surpreenderás um tesouro de energias em ti mesmo, cujo acesso descobrirás meditando simplesmente destas duas palavras: posso recomeçar, Tati. Todo mundo pode recomeçar e todo mundo deve recomeçar, né? Tanto aquele que vai para o lado de lá,
quanto aquele que fica do lado de cá. Então, essa também é uma reflexão muito boa, porque aqueles que estão do lado de lá, eles precisam agora se adaptar a um novo lar, se adaptar a uma nova condição de vida, né? Porque também é vida. Então, a gente precisa aprender com os recomeços. E essa também é uma forma de recomeçar. Então, qual é o problema da pessoa que acabou de enviuvar, né, da pessoa que acabou de ter o seu coração enlutado, de recomeçar, de formar uma nova família, de fazer uma nova vida, de se mudar, de querer mudanças para a vida dela. Ela precisa recomeçar, nem que seja aos poucos, mas ela precisa continuar aqui. Então, o filme traz um pouco dessa reflexão de duas formas, com duas visões diferentes, né? A visão da menina e a visão de uma senhora. E a visão do apoio que uma dá para a outra. Que, em princípio, não é para dar certo, não é para dar certo. Mas como é que a gente apoia, principalmente as pessoas que a gente nem gosta, que a gente nem tem muita afinidade? Será que não tem um momento que a gente precisa começar a aceitar essas pessoas, já que a gente está próximo? Como é que a gente faz? Aí a gente entra com o perdão. A gente entra com o conhecimento das causas, conhecimento das pessoas, a convivência com o próximo. Quanto mais a gente convive, mais a gente conhece o outro. E nem sempre a gente vai sair dali conhecendo exatamente tudo que essa pessoa pensa. Mesmo porque nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente sente, a gente conta para as outras pessoas, né? Então, a gente também não vai saber do outro. Então, é interessante o filme, quando fala dessa questão do recomeço, do luto, né, do apoio das pessoas, do apoio tanto das pessoas que estão de fora, né, as pessoas do nosso passado. Precisa a gente mais ligação com as pessoas que estiveram com a gente quando a gente era pequeno, do que com as pessoas que estão ao nosso redor hoje em dia. Pessoas que a gente vê pouco, do que as pessoas que a gente mais vê, que a gente mais convive. E tudo bem, porque isso é uma questão de sintonia, é uma questão das nossas energias, como a gente está no momento. Então o filme fala muito sobre isso, o filme fala sobre vingança, o filme fala sobre coisas muito fortes, assim, é um filme que traz pra gente muitas situações diferentes, e fala sobre vingança. E por que não, em vez de a gente falar de vingança, falar do perdão? Por que não, em vez de falar da raiva, falar da caridade? Olhar o lado da caridade. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, porque a gente poderia estar falando da vingança, a gente poderia estar falando do ódio, a gente poderia estar falando da raiva, das coisas ruins que a gente viu no filme, dessa reflexão, do sentimento ruim também que a gente sente, mas a gente, hoje não. A gente vai trazer hoje o lado mais espiritual do que o lado dos sentimentos inferiores, né? Então eu recomendo que vocês assistam o filme Ruth e Boaz, e daí que vocês venham aqui para falar o que vocês acharam, se vocês gostaram do filme, se vocês não gostaram, o que vocês acharam da nossa reflexão, se tem a ver com o que você também sentiu, com o que você também pensou. Porque a gente vai voltar aqui na semana que vem, vai falar de um novo filme, e a gente vai trazer mais reflexões para vocês. Acessem nosso canal, segue a gente, porque todos os dias da semana a gente tem programação e a gente espera você aqui. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.